Do radar, vamos para o esporte. Vamos conversar com Carlos Ferreira, trazendo os assuntos de hoje. Olá, Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal de casa. Bom, Ferreira, estamos aí na reta final da Série C, temos aí um repá. E o torcedor paraense vem usando bastante, sabe o quê? A calculadora. Nesta reta final, haja cálculo para verificar as chances de acesso de Remo e Paysandu. Foi inevitável dar uma voltinha na feira do Guamá e não se deparar com gente fazendo cálculos. Eu acho que uma vitória de cada um e um empate deles lá favorece os dois, Remo e Paysandu. Cada um ganhando uma, vai para 10. Os outros dois empatando, não tem mais nada, mano. A minha matemática é que vai subir os dois. Eles empatando e os dois lá empatando, já está Remo e Paysandu. Bem que o Paysandu poderia ter dificultado mais a vida do Londrina no segundo encontro entre as duas equipes pelo quadrangular final. Contra o Tubarão, o técnico João Brigatti montou uma equipe diferente das últimas partidas, com 3 zagueiros. Depende muito da ocasião do jogo, né? Esse jogo, o professor viu que a melhor formação seria com os 3 zagueiros, para a gente ter uma sustentação melhor ali atrás. E eu joguei 14 jogos, né, pelo clube, e em 8 eu não sofri gols, então não foi só com 3 zagueiros, né? Isso depende muito do jogo. E no último minuto, Paulo Ricardo garantiu um ponto na briga pelo acesso para a Série B. Como a gente conversa, né, entre a gente e os goleiros, a gente tem que estar sempre preparado, né? Às vezes a gente vai ter uma bola no jogo e pode definir a partida, então a gente tem que estar preparado, tem que estar ligado para quando essa bola chegar, a gente estar preparado para poder ajudar a equipe, poder defender. Agora o Paysandu enfrenta o Remo no segundo repá do quadrangular que define o acesso. Mais uma oportunidade para ambas as equipes somarem pontos, seja com empate ou com uma vitória. Resta saber quem é que vai levar a melhor no confronto e ficar bem mais próximo da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. 1-0 pro Leão já tá bom. Oh, meu Deus do céu. Bora, Leão. Sobe, Leão. Sobe, Leão. Pelo amor de Deus. É muita agonia, meu pai. Dependendo do Paysandu, vai subir os dois para ter repá na segunda divisão. A gente tem que ser humilde, a gente tem que ser unido, porque primeiramente a gente é paraense. E se eu disser que o Remo é líder do grupo, tem a mesma pontuação do Paysandu, porém tem um melhor saldo de gols. O Remo é líder do grupo, o Paysandu na condição de vice-líder, e no repá de domingo, só o Paysandu tem a possibilidade de, ao final do jogo, caso vença, já comemorar o acesso à Série B. O Remo, mesmo vencendo, fica por conta do resultado de Londrina e Ipiranga, que é o jogo que ocorre logo a seguir, para ter essa confirmação. É irônico, né? É intrigante. Alguns torcedores, quando eu dei essa informação ontem, até me questionaram, né? Alguns entraram em contato questionando, mas é exatamente assim que funciona. Agora, eu vou explicar essa história, o porquê disso tudo, ainda hoje, aqui no Bom Dia Pará. Segurem aí que a gente tem essa explicação. A matemática do Ferreirinha aqui está afiada. Daqui a pouco a gente vai explicar essa questão aí do Remo, né, que mesmo vencendo vai ter que aguardar outro jogo para festejar esse acesso. Bom, Ferreira, a gente sempre reforça muito aqui no noticiário, né, quem faz o gol, né? O gol, geralmente, quem fez o gol é aquele cara muito festejado, enfim, entrevistas, mas a gente não pode esquecer também que quem dá assistência, né, quem ajuda na jogada é tão importante quanto, né? Olha, Márcio, o futebol ganhou várias funções e várias leituras também. A chegada do analista de desempenho potencializou muito as estatísticas, a importância das estatísticas no futebol. E aí você passou a ter alguns personagens em cima das estatísticas, como, por exemplo, o homem das assistências, o homem do passe para gol. Isso passou a ser contabilizado e valorizado, inclusive em nível de mercado, no momento em que um jogador se transfere de um clube para outro. Esse é um dado considerado. E nós temos aqui no futebol do Pará o rei das assistências nesta Série C. E não é nenhum meia, que normalmente é o homem perto do ataque o ali, homem né? do passe para gol, né? Não é meia, é lateral. É Marlon, jogador do Clube do Remo. Vamos ver aqui os números dos principais garçons da competição. Então o Marlon do Remo tem 6 passes para gol, é o garçom do campeonato até agora. Em seguida, o Jean Silva do Ipiranga com 5. E aí 3 jogadores do Santa Cruz com 4 assistências, Didira, Totti e Leonan. Vamos ver então alguns lances do Marlon
que dão esse destaque para o lateral esquerdo do Clube do Remo, um jogador de 35 anos, que vem dando tão certo. O último gol, por exemplo, né? O último gol, o gol do Lucas Siqueira, foi uma assistência dele. E tem sido, de fato, um jogador muito importante. O Marlon, há uma história que é muito curiosa sobre o Marlon. Ele surgiu no Pinheirense, do Pinheirense foi para a Tuna, e da Tuna, vice-campeão paraense em 2007, ele foi contratado pelo Remo. Quando o Remo contratou o Marlon, contratou, na verdade, 4 jogadores da Tuna. Foram Marlon, Preto Barcarena, Paulo de Tárcio e João Luiz. Aí o Paysandu resolveu atravessar o negócio e tirou 3 dos 4, que iriam se apresentar no Bainão e que foram para Curuzu. João Luiz, Paulo de Tárcio e Preto Barcarena. O que o Paysandu não quis e ficou no Remo foi o que, na verdade, desenvolveu uma carreira de maior sucesso. O Marlon começou como volante, né, Ferreira? Foi isso? Exatamente. Era volante. Depois seguiu para o lateral esquerdo, ainda que no Remo, né? E aí emplacou na lateral esquerda e está sendo utilíssimo para o Clube do Remo nessa competição. Muito bem, tá aí o Marlon, então, rei das assistências ou o grande garçom do Remo nesta Série C. Ferreira, vamos falar de outro campeonato agora, vamos falar da Copa Verde. A CBF divulgou ontem a tabela detalhada da competição em 2020. Remo, Paysandu serão os representantes do estado. Vamos ver como ficaram definidos os jogos. Na primeira fase temos aqui, olha só, o Independente de Tucuruí vai até o Amazonas, né? Que nós podemos chamar de fase preliminar. Isso. Porque é a fase que define classificados para os confrontos das oitavas, que correspondem de fato à primeira fase. Então, como você lembrou aí, o Independente é jogo único, dia 20 em Manaus contra o FAST, o jogo que define o adversário do Rio Branco do Acre, aqui nas oitavas, ou seja, na primeira fase. Aí sim, o Remo e Paysandu inicialmente estreariam dias 23 e 24. Era o que estava na tabela provisória da CBF. Ontem saiu a tabela definitiva e aí a mudança, o Remo estreia, na realidade, dia 27, 4 da tarde, Mangueirão, contra o Santos do Amapá ou o Gama do Distrito Federal. Haverá esse confronto também no dia 20 para definir o adversário do Clube do Remo. E o Paysandu, no dia 28, às 4 da tarde, também no Mangueirão, contra o São Raimundo de Roraima ou o Galvez do Acre. Exatamente, está aí a tabela detalhada da Copa Verde. Bom, Ferreira, vamos falar de golaço agora? Tem enquete rolando? Tem enquete rolando, o público está votando, nós já estamos passando dos 40 mil votos no ge.globo/PA. São 4 gols selecionados e amanhã, aqui no Bom Dia Pará, a gente vai ter esse resultado. O golaço do ano de 2020, eleito pelo público, vamos ver os gols que estão concorrendo. O gol do William Barros, que foi o gol do campeonato estadual, né? O gol premiado com o nosso troféu Obra de Arte. Aí o William Barros contra o Remo no primeiro jogo da decisão das finais do campeonato estadual. Que grande gol também aí do Salatiel contra o Manaus, o gol de letra do Salatiel. Portanto, até agora um gol do Paysandu e um gol do Remo. Um gol da Tuna, Luquinha, olha só, depois da cobrança de escanteio, como ele pega bonito. De primeira, lindo gol do Luquinha nessa trajetória vitoriosa da Tuna, que subiu a elite do campeonato estadual. E no último repá, o gol da vitória, o terceiro gol da vitória do Remo por 3-1, Rafael Jansen. Essa pegada sem pulo, grande gol do Rafael Jansen. Então você vota lá no GE Pará e amanhã a gente vai ter esse resultado aqui já mostrando o golaço 2020. Muito bem, belos gols, sem dúvida. Obrigado, Ferreira. Daqui a pouco você volta? Eu volto, a gente vai explicar aquela história lá das possibilidades de Remo e Paysandu na questão do acesso. Também, Márcio, eu vou trazer a história de um clube do interior cujo nome tem uma relação direta com a independência do Brasil e é um clube centenário. Muito bem, então, daqui a pouco você volta, continuando, né, com as histórias de clubes amadores do nosso estado, a gente conhecendo um pouco mais. Um a cada dia aqui no Bom Dia. Valeu, Ferreira. Valeu. Até. Agora vamos com o esporte, nosso segundo tempo, nesta semana aí de reparo, né, Ferreira? Todo mundo na expectativa, né?
Água na boca. Água na boca, exatamente. Como não, né? Como não? Não tem como ser diferente. Mas o Repá também está, pelo sabor que deve ter, porque está prometendo muito, também gera água na boca, viu? Porque, um sabor diferente, né? A expectativa é lá em cima para esse que promete ser o grande Repá dos últimos tempos. Bom, Ferreira, começamos pelo Paysandu. Ainda em Londrina, o Papão fez um treino regenerativo ontem. Os jogadores que atuaram na partida contra o Londrina fizeram um trabalho na piscina, você vê aí, foi numa academia da cidade. O restante do elenco fez um trabalho físico sob o comando do preparador físico da equipe. Você acompanhando aí o Paysandu, cuidando da parte física, que é muito importante, hein, Ferreira? E certamente essa é uma preocupação da comissão técnica do Paysandu, recuperar os atletas, dar a eles as melhores condições possíveis para domingo no Repá. Afinal de contas, o Paysandu acusou uma queda de resistência no jogo contra o Londrina, com incidência de câimbras. Nós percebemos muito claramente o cansaço do time do Paysandu, o espaço que o Londrina ganhou no segundo tempo. E para quem vai encarar o Repá é um jogo intenso, absolutamente intenso, que exige muito. Então, a recuperação dos atletas já começa aí por atividades regenerativas e certamente haverá toda uma programação com esse foco, atividades voltadas para completa recuperação das fibras musculares, principalmente dos atletas, para que eles tenham a resistência necessária no Repá de domingo, que vai ser mais intenso do que foi o jogo contra o Londrina. É isso aí, Ferreira. Agora vamos falar do Remo. Do lado remista ficam as lições da primeira derrota no quadrangular que define o acesso. Agora, foco total no super clássico importante contra o Paysandu. Na primeira entrevista da semana, Lucas Siqueira foi enfático. Quem vencer esse clássico está com o pé na Série B. De olho nesse objetivo, o Remo se reapresentou ontem no Bainão. O Leão não perdia desde novembro, quando o Santa Cruz venceu os azulinos por 2-0 no Mangueirão. Em Erechim, Lucas Siqueira até abriu o placar com um belo gol, mas o Ipiranga virou e venceu por 2-1. A gente logo no início do jogo fez o gol e continuou com boas transições. Conseguimos ainda ter oportunidade de fazer mais o segundo gol. E, enfim, foi um jogo bem equilibrado e foi aberto. Eles tiveram a capacidade de fazer o segundo gol e venceram a partida. Remo e Paysandu vão começar o ano disputando o 8º clássico da temporada que iniciou em 2020. Certamente um dos mais importantes dessa caminhada. O Leão está invicto a 3 partidas diante do Papão. Para manter os bons resultados contra os bicolores, Lucas Siqueira sabe que o equilíbrio emocional vai ser muito importante no domingo. É uma responsabilidade muito grande, mas a gente tem que estar, na verdade, mentalmente muito preparado, muito forte, porque a gente não tem que carregar uma carga, né? Além do que já é o clássico, do que é o Repá. Eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade, porque define jogos. Mesmo com a primeira derrota no quadrangular, o Remo manteve a liderança do grupo com 7 pontos. O técnico Paulo Bonamigo vai ter a semana inteira para montar o time para o clássico diante do Paysandu. Pelo menos as primeiras lições já ficaram após o final de semana. Uma postura que a gente tem que melhorar, essa parte nossa da bola parada defensiva, e define o jogo, né? Enfim, eu acho que foi um aprendizado dessa partida, mas a gente tá com a cabeça muito boa, a gente está muito confiante de continuar bem para fazer um grande jogo contra o Paysandu e vencer. Bom, desde o começo, lá nas projeções, nós já dizíamos, olha, com 10 pontos chega lá, com 10 pontos dá para classificar. Há uma hipótese, Márcio, de com 10 pontos não ocorrer a classificação. Essa hipótese é para o Remo. Por quê? Vamos primeiro mostrar a classificação aqui e para vocês entenderem por que nós estamos dizendo que só o Paysandu tem a possibilidade de, ao final do Repá, já comemorar o acesso. O Remo tem 7, o Paysandu tem 7, o Remo está na vantagem no saldo de gols, Londrina 5 e Ipiranga 3. Agora vamos ao que resta de jogos na competição para a gente poder explicar a questão aqui. As últimas rodadas, né? O Remo faz 10 pontos no Repá, ganhando do Paysandu, ele faz 10 pontos, mas aí ele corre o risco de ser superado pelo Londrina, que joga contra o Ipiranga em Londrina e contra o Remo. Então isso. Poderia chegar a 11. Essa é a questão. O Paysandu, se chegar a 10 pontos no Repá, ele fatalmente, indo a 10, ele terá a classificação garantida, porque ele pega o Ipiranga, que só pode chegar a 9, e haverá confronto entre Remo e Londrina, que são os outros 2 concorrentes. Então é isso que dá esse privilégio à equipe do Paysandu.
Muito bem, Ferreira. Vamos falar mais do Repar nos próximos dias. Agora, falando do futebol do interior, a gente está mostrando os clubes aí que fazem maior sucesso. Antes, eu só quero dizer o seguinte, é que há informações divergentes circulando de que a CBF teria aceitado um pleito de Remo e Paysandu para mudança de horário, que o Repar seria às 20 horas, não é nada disso. A CBF rejeitou, estão mantidos os horários, o Repar vai ser às 18 horas e o outro jogo, Londrina e Ipiranga, às 20 horas no domingo. Agora, a questão do que nós vamos mostrar aqui é o Ipiranga de Igarapiaçu, que é um clube que tem histórias aqui, o Ipiranga, o time com Macaxeira, Velton, Rodrigo, Pitt, Capitão, Pisca, Teta, Cleicinho, Alisson, Frank, Miquica, Caneco e o João Batista, que é radialista, está ali de boné. Ipiranga, Márcio, fundado em 1918, portanto um clube centenário. Maravilha. E que tem esse nome em homenagem aos nacionalistas que tanto brigaram pela independência, ou que defenderam, que militaram pela independência do Brasil. Então esses nacionalistas foram homenageados com o nome do Ipiranga, obviamente Ipiranga, alusão ao rio Ipiranga, as margens do Ipiranga, o grito da independência do Brasil. Então é um clube que tem toda essa história, toda essa riqueza, que recebe aqui essa homenagem no espaço que nós abrimos para, a cada dia, apresentar um clube amador do interior, significativo, expressivo. Amanhã nós teremos mais um aqui. Ferreira, você como entusiasta do interior do estado, fica aqui porque vamos dar uns parabéns especial para uma cidade que é uma das mais antigas aqui do Pará. Vigia está completando hoje 405 anos, está aí, Igreja de Pedra. De Nazaré, conheço. Bem famosa, né? A cidade tem 54 mil habitantes, foi território dos povos tupinambás durante a época colonial, se transformou num posto afundegário. E aí esse nome Vigia, Ferreira, porque a cidade tinha a função de fiscalizar e proteger Belém de contrabandistas que vinham pelos rios para saquear a capital. Vigia se tornou município em 1698. Entre os principais atrativos da cidade estão a Igreja de Pedra, a Igreja Madre de Deus, que você está acompanhando aí nas imagens. Portanto, fica o nosso parabéns especial para a Vigia de Nazaré, né, Ferreira? Cidade histórica e tem um círio mais antigo do Pará, tá aí, ó. Pois é, e aprazível, histórica e aprazível. Um bom dia a você de Vigia, ficamos por aqui, uma ótima quarta-feira, até amanhã.